noite a todos. 21ª sessão ordinária, 25 de fevereiro de 2022. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Agenor José Marcos Filho, Domício César Pereira, Jader Adriano Viana Sabino, Presente. José Roberto Martinelli Alves, Luiz Fernando Delfino, presente, Maria Aparecida Ferreira, Rafaela de Souza Pereira, Rafaelo Silva Marinho Cruz, Solange Fermino Garcia. Constatada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão com a seguinte invocação. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao nobre vereador Luiz Fernando Delfino que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, para isso, peço a todos que fiquem de pé. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, funcionários, boa noite. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Senhor presidente, peço um minuto de silêncio ao falecimento de duas pessoas, a dona Nair e também a Verônica. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, posso dispensa da ata. Coloco em discussão o pedido da vereadora Rafaela sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco o pedido da vereadora Rafaela em única votação sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Expediente do dia, conforme artigo 170 a 174 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 126/2022, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 126 de 2022, 15 de fevereiro de 2022, dispõe sobre a alteração do número de vagas e da outras providências. Dr. Fabrício Pires de Carvalho, o prefeito do município de Onda Verde, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Onda Verde aprovou e ele promulga a seguinte lei. Fica modificado o quadro pessoal instituído pelas leis complementares. Artigo 2º. O quadro de pessoal constituir-se-á de cargos públicos de provimento efetivo e de provimento em comissão. 1. Os cargos de provimento efetivo de carreira dependerão de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e correspondem às classes, funções e referências descritas no anexo 1 desta lei. 2. Os cargos de provimento em comissão serão de livre nomeação e exoneração e compreendem as funções e referências descritas no anexo 2 desta lei. Artigo 3º. Fica alterados os números de vagas para emprego público de provimento efetivo mediante concurso público ou promoção vertical, regido pelo Estatuto instituído pela Lei Complementar Municipal 28 de 2006, com denominação número de vagas e atribuições descritas no anexo 1, descrita nessa lei, a saber: 1. Professor de ensino infantil, 4 vagas, referências 19. 2. Professor de educação artística, 1 vaga, referência 19. 3. Motoristas, categoria D, 2 vagas, referência 13. Artigo 4º. Os cargos com referências de valores alterados nessa lei têm jornada laboral diária de 8 horas diárias. Artigo 5º. Ficam modificadas as atribuições, requisitos e valores das referências dos cargos na forma dos anexos 1, 2, 3 e 4 desta lei. Artigo 6º.
a numeração e valores das referências ficam estabelecidos na forma do anexo 3 e 4 desta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Onda Verde, 15 de fevereiro de 2022. Dr. Fabrício Pires Carvalho, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto para a ordem do dia. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 4/2022, de autoria do vereador José Roberto Martinelli Alves. Requerimento número 4/2022. Senhor Presidente. Vereador José Roberto. Senhor Presidente, vereadores, munícipe presente, funcionários e quem nos assiste e quem nos ouve também. Esse requerimento é uma forma de entender que quando há, para muitos funcionários, não é poucos não, para muitos funcionários que ganham até o salário mínimo, quando o governo federal dá os aumentos anuais, se não há esse aumento, esse percentual de aumento, como foi dado agora, de 11%, para adequar o salário ao salário mínimo nacional, muitos ficam defasados. Dessa vez foi dado 11%, ajeitou o salário para que não ficasse menos que o salário mínimo, mas o que eu peço aqui é Ainda em discussão o requerimento, com a palavra vereador Domício. Primeiro, parabenizo para a informação o meu nobre colega ali, tá? Nós aprovamos o aumento de 11%, tá? E minha mulher ganha o piso mínimo, tá? Procurei investigar. O menor salário em Onda Verde vai ser 1.237. A partir, já vai pagar esse mês, até o mês de janeiro do mês passado, vai vir tudo agora nesse pagamento. Acompanha na palavra tua de reestruturação. Eu acho que não é justo algumas profissões
Você dá o 11%. Por quê? Desde a época de João Carlos Machado, ele achatou o salário do funcionário público. Ele dobrou o piso embaixo e ergueu lá em cima. Tem noção? Um técnico de enfermagem que estuda, que fica lá na faculdade, do piso ele ganha R$60. Não menosprezando o que tem um braçal e o outro. Tá? É a mesma coisa que ter um filho, que nem o Rafael, estuda, faz faculdade. Que vantagem ele vai ter depois se ele enquadra num funcionário público, se não fazer a reestruturação? Eu defendo a reestruturação, sim, sempre bati nessa casa, falei o ano passado, porque a reestruturação vai vir por categoria. Recuperação do salário, eu acho que tem que ver o piso, como foi desgastado, o salário do funcionário público. Por quê? Nós estamos sendo prejudicados dias a dia, gente, o funcionário público, não só de Onda Verde. Tanto na esfera estadual como federal, está só ferrando o funcionário público. Foi congelado o tempo de serviço para se contar pecúnio. Quem venceu foi congelado dia 25 de março de 2020 e voltou a contar agora. Então, aquele funcionário que começou a contar aquele tempo, para receber o pecúnio dele, em vez de 5, é 6 anos e 6 meses para receber. Agora o TCU manda uma ordem de condenação pesada se o prefeito não parar de pagar o 14º salário. E isso, maior parte, são verbas municipais que se paga. Eu acho que nós deveríamos sentar, reunir os vereadores e o prefeito, uma maneira de repor de uma forma, nem sei se for com gratificação e tudo, essa parte onde o governo está ferrando o funcionalismo público. Se vocês têm um exemplo, a minha irmã teve uma perca de R$1.000 por mês com corte de governo. Então hoje, a não ser que no seu entendimento não tenho bandeira, sou livre, não defendo bandeira de ninguém, nunca defendi nem vermelha, nem verde, nem amarela. Eu defendo sim. Aqui na Câmara eu vou defender o funcionário público. Não por ser funcionário público, mas por acompanhar a dedicação de muitos funcionários. Muitos. Alguns sempre têm, mas a maioria dos funcionários dedica sua vida em prol da comunidade. Obrigado. Ainda em discussão, requerimento. Com a palavra, vereador Agenor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, senhores e senhoras presentes, funcionários, pessoas que nos ouvem, boa noite. Eu só queria colocar assim, o que nós estamos vivendo é um ditame de um achatamento salarial real, tanto federal como estadual e, claro que, consequentemente, municipal. E olha as dificuldades que o governo nos impõe. Coloca-se as agentes na rua, mas o piso é nacional. Há um aumento salarial dos funcionários municipais, das quais essas pessoas também fazem jus, mas confronta diretamente com o aumento do governo, que ao mesmo tempo, ao atender a ordem governamental e ao se colocar o aumento salarial, essas pessoas também serão mais subsidiadas. Terão um subsídio maior, vamos dizer assim. Da mesma forma, os professores. Né? Então, assim, sem muita, como dizia o meu amigo João Preto, sem muita delonga, sem muito... Há um confronto de ideias, há um confronto. Todas as pessoas são competentes, todas as pessoas estão ali para trabalhar, mas há um confronto colocado de classes das quais não se tem total condição de se optar de forma diferente, talvez, de um gestor público que ele responde. Não só
não só pelo fato de querer ajudar, mas como de não cumprir a lei, né? Imagina os senhores, hoje, ainda eu estava conversando com o Fabrício, eu falei assim, ó, imagine os senhores, aí os caras inventam, todo mundo tinha 14º, imagine os senhores, se houvesse, não estou dizendo que foi isso que fez ele ganhar a eleição, mas imagine se fosse antes da eleição, uma situação dessa aí, e que tem que cumprir. E que tem que cumprir, né? Nós tínhamos abonada no Estado, perdemos. Nós, aumentou a nossa contribuição previdenciária. Eu digo assim, são coisas que, infelizmente, talvez a gente, eu não estou aqui, eu voto no requerimento do nobre vereador e concordo com o Domício totalmente, mas eu falo assim, há umas dificuldades das quais talvez não tenha, não estou também defendendo, simplesmente defendendo, não. Eu sinto isso, os senhores, como funcionário público, sentem também, né? E é muito difícil a gente equalizar isso aí de forma que dê certo. Já houve aqui um aumento de funcionários e que chegou depois do governo, vocês sabem o rebuliço que deu, né? De pessoas descontentes, pessoas... Eu não estou dizendo que não mereceu, que não estou nessa seara. Eu estou dizendo assim, há um confronto muito grande de coisas que talvez o município seja pequeno, a Câmara é menor ainda assim quanto a competência de fazer as coisas, porque tudo pega, né? E para nós, funcionários, eu nesse momento não sou funcionário municipal, mas como funcionário estadual posso falar. Tudo vem, nos afronta, nos pega e dá perca, né? Você recebe um quinquênio, tem um desconto a mais. Você recebe um trem, ele dá com a mão, tira com a outra. Dá com a mão, tira com a outra. Então, eu falo assim, os aposentados, tanto que os aposentados sofreram agora, ultimamente, né? Então, assim, longe de discussões banais, é louvável, eu entendo, mas por trás de tudo isso aí, há uma dificuldade muito grande de se concretizar essa realidade, porque mudam os parâmetros e culpam aqueles que pagam, né? Para os senhores terem noção, eu posso falar o nome, o Piracicabana entrou com um pedido do 14º, quando era prefeito, só para vocês terem noção, e ganhou. O Fabrício entrou e perdeu. Dele, não é pessoal, assim, tempos diferentes, leis diferentes, né? Então, é muito difícil, Então, assim, mas não estou fugindo do assunto. Na questão trabalhista, né? Nós entramos com um processo trabalhista sobre tempo de serviço. Alguns ganharam, outros perderam. O mesmo processo, né? Então, o que eu quero dizer? Isso aí é bastante complicado, é bastante... porque o que vem de cima, é colocado de forma diferente e é duro de resolver. Concordo, acompanho, mas eu estou dizendo, é duro de resolver. Obrigado. Ainda em discussão, requerimento? Coloco o requerimento número 4/2022 em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 4/2022, de autoria da vereadora Solange Firmino Garcia. Indicação número 4 de 2022. Senhor presidente, Solange Firmino Garcia, vereadora desta Câmara Municipal, em conformidade com as atribuições que são conferidas por lei, indica o excelentíssimo prefeito que verifique a possibilidade de realizar reforma geral nos campos dos bairros rurais, Estância Chaparral e Castores. Justificativa. Recentemente, nossa cidade tem feito algumas obras na área esportiva, como a quadra de areia do Parque Ecológico e reforma do estádio Gil Catanossi. Também, nesse sentido, venho pedir que seja estudada a possibilidade de reforma dos campos dos bairros rurais, Estância Chaparral e Castores, para que esses locais possam voltar a terem espaços de recreação de munícipes que residem nessas localidades e também possibilite a realização de campeonatos amadores como anteriormente era feito.
Sala das Sessões, Miguel José de Andrade, Onda Verde, 15 de fevereiro de 2022. Solange Firmino Garcia, vereadora. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da indicação número 5, /2022, de autoria do vereador José Roberto Martinelli Alves. Indicação número 005/2022. Senhor Presidente, José Roberto Martinelli Alves, vereador dessa Câmara Municipal, de conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito que sejam feitas as manutenções necessárias em todas as estradas municipais. Justificativa. Temos em nosso Leitura da indicação número 6, /2022, de autoria do vereador José Roberto Martinelli Alves. Indicação número 6 de 2022. Senhor Presidente, José Roberto Martinelli Alves, vereador nesta Câmara Municipal, em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito que seja feita a limpeza do mato na área da antiga FEMECAP. Justificativa. Sabemos que trata-se de área particular, porém, temos conhecimento de que muitos munícipes moram no local. Fui cobrado por moradores que reclamam da situação atual e estão convivendo com os animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, etc., devido ao mato muito alto no local. São muitas crianças e também adultos correndo o risco de serem picados por algum desses animais. E se isso acontecer, podemos ser julgados por não termos tomado nenhuma providência. É só roçar e manter limpo. É o mínimo que podemos fazer. Sala das Sessões, Miguel José de Andrade, Onda Verde, 22 de fevereiro de 2022. José Roberto Martinelli Alves, vereador. Todas as propostas aprovadas serão encaminhadas à autoridade competente, conforme o artigo 170 do Regimento Interno, e ainda dentro do prazo que determina o parágrafo único do artigo 170, o uso da tribuna estará livre para quem queira usá-la. Ordem do dia. Conforme artigo 174 a 185 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Agenor José Marques Filho. Domício César Pereira. Presente. Jader Adriano Viana Sabino. José Roberto Martinelli Alves. Luiz Fernando Delfino, presente. Maria Aparecida Ferreira. Rafaela de Souza Pereira. Rafaelo Silva Marinho Cruz. Solange Firmino Garcia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 123/2022. Os 10%. Em discussão? O senhor quer? Com a palavra, vereador... dos 10%. Com a palavra, vereador Zé Roberto. Dispensa os cumprimentos. Bom, eu, como disse, como nós discutimos na última sessão, que nós tínhamos que procurar saber de algumas situações que fosse adequado, que eu não era contra o pagamento, mas que fosse mais adequado. Como é 10%, como eu disse, para quem ganha 5, 6 mil, ou seria 500, 600, e aquele que talvez que seja convidado que ganha um salário mínimo, seria R$120. Então é um disparate muito grande. Por isso, eu sou contra esse projeto. Ainda em discussão o projeto? Com a palavra, vereador Rafaelo. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, ministros presentes, funcionários e todos que nos ouvem. Quero dizer que acompanho você, José Roberto. A responsabilidade é a mesma para todos, e o valor pago não vai ser o mesmo, os 10% não vai ser o mesmo, vai ser injusto. Então, quero dizer que também sou contra. Ainda em discussão o projeto?
Não mais? Então coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 123/2022. Primeira, tem duas. Depois só dia 10. Vai ter outra. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. 7-2. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 126/2022. É dos cargos. Altera o número de cargos. 126/2022 em discussão. Não, né? Só um. O vereador Zé Roberto. Bom, dispensa os cumprimentos outra vez. Eu aprovo o projeto. O município está, tudo bem, ele está crescendo, mas o número de funcionários está sendo enorme. Hoje, como não fugindo, mas dentro do contexto também, como disse o vereador Donício, nós estamos com um problema aí que vai ser cortado o 14º salário do aniversário. Mas com o aumento de funcionário, quanto mais funcionário tem, menos o projeto. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 126/2022. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a deliberação na ordem do dia, encerro a ordem do dia e passo para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Tribuna livre para quem queira usá-la. José Roberto Calango. Senhor presidente, vereadores, munícipe, funcionários e quem nos ouve, boa noite a todos. Eu queria falar primeiro sobre as indicações. O campo dos Castores, ali é da igreja. Então, não é um campo que é municipal, ali é da igreja. E aí tem que pedir permissão para o padre, tá? Essas coisas todas. Lá do Chaparral, inclusive eu já pedi nas gestões passadas, também que fosse adequado. Houve uma promessa política de fazer vestuário, tá? As coisas, nada aconteceu, mas promessa política, isso acontece. Mas parabéns pela sua indicação. Fiz também uma indicação aqui do... Está caindo caneta por aí. Das estradas municipais.
Presidente, nós estamos com as nossas estradas. Eu passei pela estrada do Cipó, andaram passando a máquina lá, deu uma alisada, mas precisa abrir o escoamento das águas. Senão não tem estrada que resista. Essa estrada, o NV 159, Isidoro Coimbra, sempre foi a melhor estrada do nosso município. Para quem passa por lá hoje, fala, não é possível. Andaram colocando um pouco de entulho, pedi para o Paulinho. Agora eu começo segunda-feira a safra. No Monte Carlo não tem condição de passar, porque trancaram lá, não sei se abriu. Eu vou ter, porque para mim sair aqui com o caminhão naquelas pedras, não vai ser fácil. Porque foi acertado com a reto escavadeira, porque a pá estava quebrada. Foi acertado aqui lá e ficou bem anulado mesmo, com bastante pedras. E caminhoneiro não vai querer passar. A niveladora. Eu fiz outra indicação sobre a limpeza. Se você já falou, não resolveu, eu vou fazer outra indicação. Eu fiz a indicação, mas 2 dias depois eles estavam limpando. Parabéns pela limpeza, eles fizeram a limpeza, ficou bom, eu olhei lá. Então, eu mantive essa indicação, porque, como foi pedido de moradores do local, eu mantive, não quis tirar, mas valeu a determinação do Paulo, quem mandou fazer, por ter feito. Parabéns também pela essa atitude. O Rio Todo, acho que foi o Agenor quem fez, o vereador Agenor que fez uma indicação. Eu até comentei aqui que tinha feito, que lá eles já estavam roçando, até o Manuel Jorge e voltou. Você tem propriedade, presidente, lá, o senhor sabe que não foi além do Manuel Jorge. O pessoal reclama demais, não tem local para sair, não tem jeito de se quebrar uma máquina, um caminhão, um carro, o que seja, tem que parar no meio da via para conserto, porque não tem condição de sair no acostamento. Onde tive 2 aí, eu não falei com ele, mas 2 pessoas me reclamaram sobre a pista de skate. Denunciei, veio a resposta como se eu tivesse fraudado os lados. Não foi com essas palavras, mas mais ou menos isso que eu entendi. Está lá. Não foi inaugurado. Tem que reformar por inteiro para ser inaugurado. E eu, o calango, o cara que critica, que fala, que não sei o quê, estou errado. Obra mais de 100 mil conto. Eu queria aqui parabenizar o trabalho do pessoal no campo, no nosso campo de futebol. Eu estive lá ontem, olhando, já vai para 6 meses, que está lá sem colocar um tijolo. Mas o campo em si está muito bem cuidado. A parte
parado, sem colocar no tijolo, e o prefeito disse aqui nessa tribuna, não, nós vamos reiniciar no início do ano. Quando eu cobrei, nós cobramos, o vereador tinha feito uma cobrança, nós já estamos com 2 meses aí, e nada disso aconteceu. Espero que aconteça, porque depois de pronto, vai ser uma alegria para nós. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar muito bonito. Mas termina. Não sabemos o motivo, porque quando a gente pergunta, sempre vem o motivo que a gente não espera. A gente espera a verdade. Do qual a gente possa entender. E eu, até agora, a FEMECAP tem um buraco enorme. Ontem, eu tirei o dia de amanhã, o dono agora foi tirada a terra, a prefeitura tirou, sem ordem. O Faixa, de repente, pode responder isso aí, que isso aí é uma coisa legal. Jogar em tudo. A prefeitura vai pagar caro por situações. Bom, amenizando a situação, eu conversei hoje com a dona Neuza. E, como eu disse antes, a gente tem que alinhar um nome adequado para ser dado àquela estrada boiadeira. E esse nome tem que ser alinhado a alguém que seja família Onda Verde, família Nova Granada. Eu gostaria que vocês aí, gente, estudassem junto comigo, e até eu falei com a dona Neuza hoje, no nome do seu Guido, filha do seu Guido. O seu Guido foi morador, pelo que ela me falou, mais ou menos uns 40 anos, que os filhos nasceram e cresceram lá. Seu pai conheceu muito, ele trabalhou no Marquito, trabalhou com nós lá na fazenda, no São João há muitos anos, e o senhor... Ele é pai da dona Neuza. Então, eu vou estar... Porque... falar de lado político, gente, só tem a dona Neuza ali, o Piruzinho, os demais, não vai votar em mim, talvez em algum de vocês, mas isso daí nós não estamos vendo esse lado de votar em um ou outro. Nós estamos dando o nome do morador antigo, que foi uma pessoa que morou muitos anos, criou seus filhos lá. Então, a pessoa, pensei em alguns nomes, inclusive o pai do Zé, aqui no município. Então, eu falei com o Zé, inclusive o Zé, conversando com o Zé falou, Zé, o seu Guido morou muitos anos, aí abriu uma luz. É verdade, porque também sobre o salário aniversário. Sim, acho que nós temos que sentar, nós todos aí, com o prefeito, e ver uma forma de diminuir esse valor, um salário mínimo, mas
diminuir, para não tirar desse funcionário, pelo menos desse funcionário que ganha até R$2.000, gente, pelo amor de Deus. Como foi dito, cada dia que passa, os governos estão minando mais o funcionário público. Eu não sou funcionário público, eu tenho minha esposa que é, eu não sou, mas eu digo que a gente luta pelo funcionário público. Está aí, cada dia, tudo bem, aqueles que recebem mais de 4.000 contas, mas eu estou tranquilo. Mas aquele que é 1.200 contos, gente, é muito pouco. E tirar R$100 aí, se você pegar aí, você faz falta para você? Pagar isso, aquilo. Nós sabemos essa dificuldade. Então o negócio é federal, isso é difícil, cara. Vai ter, mas já estamos. Está difícil. Gente, olha, uma notícia boa para todos nós. Fiz outro pedido que o inspetor vai vir, porque isso aqui, ele veio aqui inclusive para pegar o ofício, falou, Zé, eu preciso desse ofício, e ele veio aqui para pegar. Era para me entregar lá em Olímpia, e eu acabei não indo. Bom, de qualquer forma, é uma conquista de todos nós. Eu não falo que é uma conquista minha, não, gente. Hoje é nossa, né, faixa, Jader, porque está União Brasil, a Domício, mas essa conquista não é nossa, essa conquista é de todos. Todos os vereadores, todos que trabalham pelo município. Outra coisa que eu estive falando com o presidente sobre valores dos médicos. Doutor Rafael Pindó. Tá, então. Eu poderia ser o primeiro, porque eu sou oposição. Eu, o Rafaelo, não, o prefeito que. Mas não, pelo contrário. Nós sabemos que é uma corrente. É isso para poder resolver esse problema aqui. Então nós temos que resolver. Ainda aberta a palavra, a tribuna. Vereador Agenor, fique à vontade, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, mais uma vez eu cumprimento-os, assim como todos os presentes, aqueles que nos ouvem, os funcionários. E mais uma vez venho aqui colocar as minhas palavras, até a minha condolência, né, aos fatos ocorridos. Gostaria de dizer que nós temos, né, embora
eu acho que o turvo seja não tão necessário quanto o chaparrão. Não estou dizendo que não é necessário, mas nós temos compromisso com o turvo quanto a questão do requerimento, o pedido e a promessa do nosso prefeito de se ampliar o campo, as coisas lá. Né? Gostaria também de dizer que hoje em si as estradas são poucas, é muito difícil hoje, claro que tem que arrumar, claro que tem que adequar, mas é muito difícil as estradas municipais, porque tudo tende hoje a ser de interesse do poder da usina, do poder dos fazendeiros, né? Se fazer um programa de microbacias, por exemplo, é bem aceito, mas isso é uma parceria com o governo do estado, porque se a prefeitura for abrir um escoamento de água dentro da propriedade de algum produtor rural, isso não é aceito. Né? Isso não é aceito. É uma dificuldade grande, né? E hoje eu vi a máquina, põe a máscara. Pelo que eu vi, hoje eu ainda vi que a máquina trabalhando. Não tenho muito, talvez até a falha minha, mas vi ainda a máquina niveladora trabalhando. Também vou cobrar a situação colocada, mas não com outra intenção, senão a de questionar como que está. Né? Eu sempre louvo aquelas pessoas que cuidam do maquinário, que cuidam do trabalho. Né? Já questionei muito aqui, muito carro batido, muito carro estragado, desnecessariamente. Né? Quando acontece uma coisa ou outra, a gente entende, a gente sabe. Mas também há muitas, como com máquinas. Né? Sempre vim aqui, falei a favor do Luiz, do Labada, que é a pessoa que cuida, que o caminhão dele é diferenciado, e vocês são testemunha disso. A questão do campo não é má vontade. Lá é colocado por metragem, é licitação, é coisa bem... É maior um pouquinho do que nesse momento a gente pensa. A questão da saída lá pelo Tonelli, da estrada, né, que era uma estrada que até para mim, particularmente para mim, me favorecia. E aquela porteira ali foi fechada porque no período de seca houve ali um plantio não irrigado, mas com as máquinas da usina, né? E havia retirava-se, né, água de algum lugar e regava as plantações. E por isso foi fechado para evitar outros problemas. E também ninguém quer que a pessoa fique passando... Eu posso pedir só um minuto para você? Não vai ser um minuto. Não, aquela estrada particular. É de interesse das fazendas. E a semana passada foi apreendido no CPP 30 quilos de maconha e 70 celulares, dos quais o carro entrou lá pelos senhores. Veio por lá, por Talhados, entendeu? Veio por lá. Isso. Então estou dizendo assim, veja bem a complexidade das coisas, né? Então, eu estou falando assim, bem tranquilo, agradeço até a colocação do senhor, mas eu estou falando assim, é toda a complexidade das coisas, né? E ainda bem que, graças a Deus, não aconteceu problemas maiores, né? E agora, com muito carinho, gostaria de falar
das questões do lixo, né? Eu não sei se entendo bem, eu não sei se entendo pouco. E muitas vezes eu não sei, e eu já falei, não é a primeira vez que eu falo aqui, o lixo de todo lugar, quase que da região, vem para nós, para o nosso município. Então, nós desagregamos a área produtiva do município para colocar lixo. Não estou falando contra a empresa, não estou falando contra o que foi feito, não digo isso. Mas, né, nós temos que ter reciclagem. Não é todo o nosso lixo que é mandado para lá, e toda forma de lixo vem para o nosso município. Desde ferro, animais mortos, né? Não vem entulho, na verdade, né? E nós ainda pegamos muita coisa do município e trazemos para dentro da cidade. Né? Se nós formos... Hoje estava tirando lá eu sempre vou ali. No frango, por ali. Né? Hoje tirou bastante, tem época que tira, tem época que vem. Não sei de onde que vem tanto lixo, tanta coisa, tanto pau, tanta coisa que tem ali. Eu, de certa forma, acho errado. Né? E se fosse lixo, nós que absorvemos o lixo da região, deveríamos ter o lugar para colocar. Né? Mas, independente disso aí, fica o meu questionamento, até porque, ainda amanhã, se Deus quiser e se vivo estiver, ainda postarei, e os senhores lembram, a questão da FEMECAP, de outras situações, de outros tempos, né? Então isso aí não é novo, isso aí é uma coisa recorrente, isso aí é uma coisa que nós precisamos, com força, agir contra isso aí. Né? Então assim, isso não é novo, isso não é... Nós estamos aqui e aí existe a situação a seguinte, como do caso dos médicos, né? Aí tem que aumentar o negócio do prefeito, tem mais um discorde, porque se aumentar não sei quem, tem que ser unido e ter uma fala só. Tem que ser unido e ter objetivo, para ver onde chega. Ah, perdeu o médico porque... Não, mas eu sou contra o vereador, eu sou contra não sei o que. Chega num ponto. Chega num ponto. E faz o que tem que ser feito. As pessoas não precisam ter medo e nem ter politicagem em cima dos assuntos para poder sobrepor na situação, porque ninguém se opõe a nada. O Luiz Fernando sempre fala, o nego foi o único que votou, estou falando abertamente na tribuna, e falo em qualquer lugar, foi o único que votou contra o aumento do vereador, foi o único que perdeu a eleição. Então, a gente encara as coisas com fé, fala a verdade e seja firme na situação. E faça o que tem que fazer com a maioria. Se for vencido, fazer o quê? Concorda e não queira tirar proveito disso. Vou dizer uma coisa, eu vim aqui, defendi a ideia de Bolsonaro, defendi não sei o quê, tal, várias coisas. E como o Conte Lopes disse, e ele é macho pra caramba, hein? Sozinho... Então, né?
amiga, contemporânea nossa, mas com muito carinho, eu queria dizer sobre a dona Nair. A dona Nair, nós conhecemos fazendo uma casa. Nós de um lado, ela de outro. E o Pedro dizia, nós fizemos a casa, um do lado, outro do outro. E nós, naquela época, eu tinha um Fusquinha vermelho 67, e nós chegávamos, sarau, aquelas coisas, né? E o Grilo morou ali um tempo. Ele estava meio... Aí ficou lá. E nós era forgado, nós ia lá, eu, o Gusteiro, o Jomar, o Mineiro, o Juvenal, o Sidney, era meio molecão, né? E o Graia, e nós roubava os salgadinhos que ela fazia para comer no domingo. De tanta amizade que a gente tinha, né? E ela era uma pessoa sensacional, e nós chegávamos lá e não tinha dia, não tinha hora. Tinha café, tinha almoço, né? O Pedro de Boia, sempre pai da gente, como se fosse nosso pai. As meninas, né? Depois a Terezinha casou, também ficou bastante tempo aqui. A Márcia, muito bacana. Nós fazíamos batatada, que não tinha dinheiro para comprar carne, mas foi um período muito louvável e ela sempre amiga. Mas o que fica da minha gratidão e da minha eterna vontade de poder fazer alguma coisa, de quando eu a vi, assim como tenho visto outras situações familiares minhas, é de fazer alguma coisa para a dona Nair. Porque o dia que eu precisei, ela abriu a porta da casa e o Overland dizia, hoje o comício do Agenor é na casa da dona Nair. E lá foi, né? Teve coragem, teve peito. Assim como eu, sofreu sanções, né? Não sei como ela morreu, faleceu, não sei como, se tinha aposentadoria, se não tinha, isso não vem ao caso agora. Mas eu sei que ela teve problemas, que ela teve dificuldade, né? E tinha lá os pensamentos dela. Eu conheço a história da dona Nair, e por isso eu peço a Deus pela alma dela, peço a Deus para que tudo dê certo na vida de seus filhos, dos seus familiares, e pela gratidão da qual tenho por ela e pelo Pedro, em vida, eu, nas minhas orações, peço a Deus que proteja seus filhos, seus netos. E gratidão, a gente só paga com gratidão, não tem outro jeito, né? Então, aqui fica externada a minha eterna gratidão a todos os familiares da dona Nair, principalmente a ela e o Pedro, da qual a casa eu chegava e era minha casa. Obrigado, boa noite. Ainda aberta a tribuna? Sure. Vereador Domício, menino do Covid. Senhor presidente, vereadores, menino presente, Galo, funcionário dessa casa, meu cordial boa noite. Tem muito para dizer não, entendeu? Eu venho aqui, tá, ser solidário a todo aquele que passou o que eu passei. Tá? E fiquei imaginando, por mais que alguns tenham entendimento, e vou falar uma coisa para vocês, gente. O Covid não é fácil, não. Tá? Eu venho agradecer aqui a Deus para me dar, porque Ele tem dado mais um tempo de vida, não sei quanto. Foi difícil a recuperação, entendeu? Não foi tanto de ficar alojado, mas eu passei por um fio após o Covid. Nem sempre o Covid deixa a sequela na hora que ele tem. Mas muita gente vem em reação depois. E foi assim que aconteceu comigo. Graças ao doutor Otávio, que a hora que ele viu, ele pediu uns exames, me passou um medicamento onde eu busquei em São José do Preto, que eu vi que eu não ia conseguir. Eu estava sentindo muito cansaço, muita dor no corpo. Eu não aguentava. Eu fui na caixa no dia, eu passei mal lá dentro, precisava me retirar e eu vim embora.
Tá? Então, essa doença é triste. Segundamente, eu quero fazer a complementação, porque nós fizemos um mesmo tema lá, eu e o Zé, mas como eu estava ali, o som não saiu direito, né? Quando eu falei, e ele tornou a falar, sobre o 14º salário, né? Dos funcionários, onde eu usei essas palavras, ele também, companheiro, nós somos companheiros. E que muitas vezes aqui que está acontecendo, eu não sou monólogo, eu sou diálogo. E muitas vezes estão faltando a empatia, né? É difícil ter empatia. Na sociedade, todo mundo tem que ser empatia. Ter empatia, né? É difícil. Nós somos aqui em 9. 9 representando a cidade. Cada um no seu modo de agir e pensar. Se o Rafael pensa de um jeito, eu tenho que aceitar essa puca. Cada um é cada um. Né? O importante é aquilo. Nós temos inimizade lá fora. Aqui dentro nós brigamos. O importante é lá fora. Tá? Defendi. Concordo com o pensamento do amigo Agenor, de tudo aquilo. Né? E a minha vida mudou muito. Muito. Se fosse para mim relatar, quando mexe comigo, até o novo presidente mexe, eu não esqueço. O dia a dia. Talvez hoje você está com um companheiro de um lado, onde você pega até dinheiro com a agiota, junto com aquele companheiro, e amanhã depois esse companheiro está metendo pau no você. É a vida. Entendeu? Eu acho que nas 3 eleições, acho que eu não repeti 10 votos. A maior parte das vezes, o meu eleitorado foi mudando. Aí você soma praticamente 4 mandatos, numa cidade onde muda. Quantos votos eu já tive na vida? Quantas pessoas confiaram em mim? Só que eu tenho que respeitar todos vocês. A maneira de vocês seis. Aquele faz a maneira que ele quiser. Aqui nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito e o executivo. Agora, reprimir, criticar a maneira que o outro, que a FUCA, faz pela comunidade, aí o erro está em mim. É grave. Certo? Quero aqui, Cid, não sei, nós dois, né? Porque a gente tem que ter agradecimento. Agradecer ao prefeito, porque o requerimento que nós fizemos no ano passado começou, e ao Otaviano, já está começando a ser executado, porque a gente tem que ter humildade também, e saber agradecer. Quando assim fiz com o João Henrique, assim fiz com o Fabrício na outra, eu falei sempre. Eu não tenho bandeira, eu tenho que ter humildade. É coisa simples, mas isso aí começou adesivado e foi um requerimento nosso e está sendo cumprido para poder cuidar da frota. Espero que ele atenda também na cobertura, porque senão você vai ficar trocando um adesivo em cima de adesivo e o sol queimando os veículos. Tá? Agradecer também, porque hoje nós fechamos o ciclo. Por Deus, eu fui o último a fazer, né? Eu está vendo coisa. Pela primeira vez, eu estou há 18 anos, é a primeira vez que todos os motoristas estão aptos a dirigir com um curso. Todos os cursos. Em 18 anos. Tá? E minha vida mudou muito em 5 dias, hein? Muito. Fiz 2 cursos em 5 dias. Quem talvez aprender em faculdade, eu não tinha. Para mim foi um mundo diferente. Quando eu fui aprender mesmo o que é relacionamento interpessoal. Não. Vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Ninguém, a não ser o Jader, sabe o que eu passei com meu filho. Ninguém.
Calma. Você chega no médico e o médico te dá um laudo, aonde o teu filho não chega a 50 anos, como você sentiria? Aí veio a graça de Deus. E ele mesmo bateu no rosto aqui, foi Deus. Corremos, já orientou e nós corremos. Ele vai ter que parar de estudar, veio embora e nós foi. Quietinho. E o médico chegou no sei e falou, ó, foi Deus que agiu na tua mão. É leve. Eu estou muito feliz. O que nós fizemos num mês, ele vai ser uma pessoa normal. Isso aí é Deus. Então, antes de você criticar talvez uma pessoa, vai ver o que está acontecendo com ele. Senta com ele, conversa. Talvez faça que nem o Luiz Fernando, uma mensagem, uma palavra de amigo, que nem o Zé fizemos, que nós faz, nós tudo. Entendeu? Eu não uso isso para ninguém. Entendeu? Só que Deus agiu na minha vida. Isso não é politicagem, é merchandising. É a mensagem que eu falo para ontem. Minha vida mudou muito. Entendeu? E se Deus quiser, ele vai estudar em outro estudo, porque ele vai ter que ficar aqui, que eu jamais vou deixar ele embora para lá. Porque quando eu saí correndo daqui, ó, da Câmara, que ele tinha caído, a gente falou que tinha corrido a sessão. Né, Zé? Então não sabia. Tá? Obrigado, boa noite a vocês. Ainda aberta a palavra na tribuna, para quem queira usá-la. Ninguém mais? Posso encerrar? Comunica a todos os vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de março de 2022. Se houver necessidade, teremos sessão extraordinária e os senhores serão convocados em prazo regimental. Boa noite a todos. Obrigado, gente.